Olá, boa noite, povo abençoado. Vamos lá para o dia 33 de leitura do livro dos Salmos. Hoje também apenas 2 salmos, Salmos 72 e 73. Tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos rompendo de fé em fé, porque o Senhor se agrada da perseverança dos seus. Salmo 72, olha que interessante. Agora quem escreve esse salmo é Salomão, de Salomão. Reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor. Que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Seja ele como chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos nos dias do rei e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Governe ele de mar a mar e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Inclinem-se diante dele as tribos do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações. Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos, a vida deles é preciosa. Que bom, obrigado, Senhor. Tenha o rei vida longa, receba ele o ouro de Sabá. Que se ore por ele continuamente e todo dia se invoquem bênçãos sobre ele. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no alto dos montes. Floresçam os seus frutos como os do Líbano e cresçam as cidades como as plantas no campo. Permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encham-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Terceiro livro. Lembra que lá no comecinho eu disse que o livro dos Salmos é dividido em 5 livros. Estamos então agora iniciando o terceiro livro. Salmo 73, Salmo da família de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade destes ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar. Vamos lembrar aqui, né, que isso aqui é um comentário e uma percepção que a família de Asaf fez. Não quer dizer que isso é uma ministração de que aqueles que são ímpios não tem problema ou não passam dificuldade. Naquele momento, naquela situação, né, assim eles entenderam e viram. Mas, de alguma forma, ele vem dizer aqui, né, ele estava tendo inveja dessas pessoas, dos arrogantes, porque eles estavam passando por prosperidade, tendo uma vida abastada e ele então não tinha. Então, mesmo que os ímpios cometessem pecado, ele estava naquele momento cometendo o pecado da inveja, de desejar aquilo que os ímpios tinham, a prosperidade e a benfeitoria que eles tinham nessa terra. Vamos lá. Aí assim, aqui está explicando que porque eles não passavam por situação nenhuma difícil, eles tinham o orgulho. O orgulho era como um colar, alguma coisa que se apresentava.
Salmo 7,3, vou terminar o 6, vou repetir o 6. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência, tendo esse conhecimento de que nada nem ninguém vai contra eles. Verso 7. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Logicamente, volto a dizer, não quer dizer que nós, por vermos pessoas indo bem, prosperando, ímpios, que não têm problema, que não têm dificuldade de saúde, ou que não têm nenhuma situação, ou que são orgulhosos, né? Que isso aqui realmente vai ser literal. Porque aqui a família do Asaf, ele fala que os ímpios estão sempre despreocupados, estão sempre aumentando a sua riqueza. Isso não é uma realidade, não é um fato, vamos falar assim, né? Talvez aquele povo, naquele tempo, isso estivesse acontecendo. Nem todos os ímpios são ricos, nem todos os ímpios são despreocupados. Aí ele fala assim, certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência. Mentira, claro que não. Ali era um sentimento que eles estavam tendo de falar assim, olha quanta injustiça acontece à nossa volta. Pessoas ímpias sendo prósperas e eu aqui sofrendo. Mas é importante, queridos, que nós, enquanto cristãos, não mantenhamos firme, sim, o coração limpo e puro. Por mais que as pessoas à volta não tenham esse comportamento, não é porque eles estão sendo prósperos na iniquidade que nós vamos agora desconsiderar a pureza dos nossos corações e as nossas mãos vivendo na ação de inocência. Não, por favor, aqui era um comentário apenas dessa família de Asaf, que por se considerassem tão desprovido de coisas boas, começaram a considerar que aquilo que eles estavam fazendo de bom já não valia mais a pena. Verso 14, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Tá vendo? Nem todo mundo que está vivendo uma vida com Cristo é castigado diariamente ou é afligido diariamente. Então, peguem bem essa observação acerca da opinião acerca deles, tá? Salmo 7,3, verso 15. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Olha que agora começa a mudar a história, né? Ele começa a entender então que, apesar da alma dele, da carnalidade dele entender que o ímpio era mais bem-aventurado, vamos falar assim, do que eles, porque eles tinham prosperidade e bens e eles não. Agora, quando eles então entram no tabernáculo, no santuário de Deus, aí eles conseguem entender o destino do ímpio. E apesar do ímpio viver prosperamente nessa terra, eles vão entender agora que no final, na realidade, quem está sendo beneficiado é aquele que serve a Deus. Vamos lá então. Salmo 7,3, verso 17, vou repeti-lo. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para comigo era de um animal irracional. Meu Pai do céu, o que é isto? Diante de toda a dificuldade que ele estava vivendo e vendo, comparado com os ímpios, ele começa a sentir inveja, ele começa a ter sentimentos de que o outro é melhor do que ele, porque ele consegue coisas e ele não. Mas olha como ele se considera no final ali. Então, ele fala, olha, eu acabei me tornando como um animal irracional. A atitude dele começou a agir dessa forma, porque ele começou a se comparar demais e achar que algo é realmente melhor não estando com o Senhor. Verso 23, contudo, sempre estou contigo.
Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Olha que agora então ele já mudou o entendimento dele. Depois que ele entra no santuário, ele começa a ver o final da vida dos ímpios, ele começa a perceber que aqueles que abandonarem Deus, na realidade serão destruídos, perecerão, e que Deus irá destruir todos os infiéis. Eles podem ter vida abastada nessa terra, mas que diante do Senhor e num futuro, né, a sorte, vamos dizer assim, irá mudar. E vamos finalizar então o versículo do Salmo 7,3, versículo 28. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Aleluia! Glória a Deus! Que você também, mesmo que vacile, ou mesmo que tenha um discurso como a família de Asaf, nessa percepção às vezes errada de que o ímpio é mais favorecido do que nós que somos cristãos e tememos a Deus, que você entre no santuário do Senhor, como eles entraram, adentraram e perceberam que o fim dos ímpios é realmente infinitamente pior do que a nossa. A nossa é de glória, a nossa é de vitória, a nossa é de estar na presença do Senhor e em intimidade com Ele. Mas aqueles ímpios, no final, eles perecerão. E que Asaf e a família dele, como eles perceberam, que nós também tenhamos essa certeza de que o Senhor é o nosso refúgio. E por isso iremos proclamar a sua bondade em todo o tempo e enquanto vivermos. Amém? Deus abençoe você, querido. Deus te abençoe assim com toda a sorte de bênção. E que mesmo que os dias sejam maus ou que eles sejam difíceis, que nós possamos crer na soberania do Senhor, no amor e bondade dEle, porque o Senhor te guarda e te abençoa. Um grande abraço, até amanhã, se o nosso bom Deus permitir. Tchau, tchau.